Olá, muito boa tarde. Começou no dia 11 deste mês o Ano da Fé. Uma proposta do Papa Bento XVI para toda a Igreja com o objetivo de pensar e afirmar a fé no contexto atual. Uma temática que queremos analisar nos próximos minutos com o Padre Nuno Tovar de Lemos, Padre Jesuíta do Centro Universitário Padre António Vieira e hoje convidado do programa Eclésia. Padre Nuno, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, de facto, para uma conversa sobre a fé. E é uma conversa que se pode ter numa tarde de outono na televisão? Sim, é uma conversa que se pode ter em qualquer lado porque pertence à experiência humana. E, portanto, não é uma conversa específica para sítios específicos. Para não é uma conversa religiosa. Pois, aqui havia que fazer imensas distinções acerca da palavra fé, de facto, porque e normalmente usamos a palavra sem explicitar em que sentido é que estamos a usar. Usamos a palavra fé em sentido muito geral. Eu tenho fé que melhores dias virão, por exemplo. Ou seja, tenho esperança, tenho confiança. Usamos a palavra fé muitas vezes nas nossas relações humanas. Eu faço fé naquela pessoa, naquilo que aquela pessoa está a dizer, no sentido de eu acredito naquela pessoa. Usamos a palavra fé em sentido religioso geral e no sentido cristão. Mas eu diria que à partida é impossível viver sem fé. Faz parte da vida. Faz parte da pessoa, da identidade da pessoa humana. Tem que acreditar em algo para conseguir viver. Sim, uma pessoa que diga eu só acredito no que vejo, não pode sair de casa. Ou seja, porquê? Porque passamos a vida a fazer atos de fé. Eu entro no autocarro, faço um ato de fé que aquele motorista não é suicida e que não nos vai levar contra uma parede ou atirar da ponta abaixo. Claro, faço esse ato de fé não por fazer, porque acredito na empresa que o contratou, acredito naquela pessoa. Vou tomar um café, faço fé que, de facto, o senhor do café não pôs cianete lá dentro. Pergunto a alguém na rua a direção, como é que se vai para aqui, como é que se vai para ali, faço um ato de fé. Experimentar viver um dia sem atos de fé seria uma experiência engraçada, mas eu diria impossível. Impossível. Estou a falar da fé no sentido geral, não estou a falar no sentido especificamente religioso, claro. Claro, e já lá chegaremos. Mas mesmo nesse sentido geral, quando não existe, ou quando existe pouco essa dimensão de fé, a pessoa como é que viverá? De facto, de forma impossível ou gerando uma autoconfiança exagerada de si própria? Está a falar da fé em que sentido? Da fé no sentido genérico. Lá está, não ter fé que o motorista não vá tirar o autocarro da ponta abaixo. Claro, e muitas vezes acontece que ficamos magoados e ficamos com imensa dificuldade em acreditar. Em geral, ficamos desconfiados. Muitas vezes porque pusemos um excesso de confiança em alguém ou pusemos confiança em alguém sem ser excesso e a pessoa defraudou-nos, magoou-nos e em algumas fases da vida ficamos um bocadinho à defesa e é muito complicado viver assim, viver sempre na suspeita. Viver sempre na suspeita. Eu diria que a estrutura de fé faz parte da estrutura da nossa vida humana com um mínimo de qualidade. E essa é a base de todas as nossas relações. Já nem sequer estou a falar das relações íntimas de amor. Então isso é flagrante. Mas eu diria todas as nossas relações do dia-a-dia. E como incluir essas situações em que, de facto, aquele ato de fé que eu coloquei numa situação, numa pessoa, me saiu ao contrário? Pois, claro que é difícil. Muitas vezes temos que rever um bocadinho os nossos critérios de tomada de decisão se vou confiar ou se não vou confiar. Ou seja, o ato de fé de uma pessoa adulta é um ato sensato. Eu meço em quem confio. Provavelmente não vou confiar a minha carteira a uma pessoa qualquer. Leio sinais, interpreto sinais, se esta pessoa é digna de confiança para este ato de fé que eu vou fazer nela ou não. E muitas vezes o ficar defraudado obriga-me a rever um bocadinho o meu processo de decisão, a minha leitura dos sinais. Isso pode ser muito importante na vida. Desde que eu não passe o resto da vida à defesa, porque isso é que seria terrível. Acha que a situação presente do contexto social e económico, de crise, pode gerar uma crescente... enfim, pode fazer com que, de facto, a minha fé na situação, nas pessoas, em quem nos governa, vá sendo cada vez menor? Sim, eu creio que estamos a passar por uma fase... Sim. Em Portugal e na cultura ocidental, de uma maneira geral, que aliás, como diz o Papa, há uma crise de fé, não necessariamente só no sentido religioso. Em geral, temos dificuldade em acreditar que o amanhã vai ser melhor, temos dificuldade às vezes em acreditar uns dos outros. Isso é meio caminho para que o amanhã não seja melhor? Parece-me que sim. Porque se não acredito, não invisto.
Se não invisto, não tenho frutos. Ora, está, uma primeira certeza então que é fundamental termos fé no outro, naquele que está connosco. Aliás, eu também tinha fé que o Padre Nuno Tavares de Lemos desse um grande contributo aqui neste programa. E que eu aparecesse aqui à hora que combinamos. Exatamente. Passemos então à fé nessa outra dimensão, a dimensão religiosa. O que é que tem de específico? Bem, tem de específico a relação com alguém que não se vê. Ou seja, vai problematizar ainda mais esta temática da fé, então. Sim, e dar-lhe o sentido mais fundo e mais bonito também. Dar-lhe o sentido mais fundo e mais bonito. Basicamente, eu diria que, em sentido religioso e concretamente em sentido cristão, a fé é repetir em mim e na minha vida a experiência que fizeram os apóstolos há 2000 anos atrás. A experiência de seguir Jesus, tentar seguir Jesus e tentar viver à maneira dele. E entra assim aqui numa grande aventura que traz sempre depois cenários novos na nossa vida, que nos leva a crescer e, de facto, nós não controlamos completamente. Só na medida em que temos capacidade de arriscar e começar a dar passos, só vamos vendo que bom que é e como as coisas aos poucos se vão encaixando dentro de nós, no nosso coração, nas nossas relações à nossa volta. Mas eu diria que é um desafio enorme, porque se é difícil confiar numa outra pessoa que me aparece na rua, confiar em alguém que eu não vejo, por mais que eu interiormente tenha sede de Deus e tenha sede de sentido, de um sentido último para a vida, mas este passo pode ser muito difícil, sobretudo para pessoas que não tiveram educação religiosa, que não tiveram nada. O ser difícil implica que seja complicado ou, pelo contrário, e permita que está aqui esta conversa, este livro, O Príncipe e a Lavadeira, que tem um subtítulo que é do Padre Nuno Tavares de Lemos, e que tem um subtítulo Redescobrir a Fé Cristã, Histórias Simples para falar de Deus e de nós. É na simplicidade que se pode fazer esta experiência de fé? Sim, bem, Deus e a fé são extraordinariamente simples, mas nós somos extraordinariamente complicados. E, portanto, o processo de simplificação pode ser complicado. E o processo de simplificação é um processo de descida ao essencial. Temos tantas coisas tão importantes na vida, de descoberta ao essencial e descida ao essencial. Esse processo não é, muitas vezes, não é linear. É tanto mais fácil quanto mais eu me meto nesta aventura, sim. Mas depois, no fundo, é tudo tão simples e nós ouvimos as palavras de Jesus, tudo uma simplicidade. E começamos a viver dessa maneira, vemos uma Madre Teresa de Calcutá, que simples, não é? Não era simplória, era simples. Madre Teresa, Jesus e os grandes santos. A página santa deste livro, o Padre Nuno Tavares de Lemos escreve que a fé só pode ser bem pensada depois de experimentada. Aliás, ainda há pouco referiu essa experiência das primeiras comunidades cristãs, não é? Mais do que um exercício intelectual, é uma experiência que está aqui em causa. Claro. Bem, duas coisas. É uma experiência e só se percebe depois de eu começar a fazê-la. Isso é uma dificuldade para muita gente que quer ter todas as seguranças antes de dar algum passo. E essa lógica funciona bem em muitas áreas da vida. Por exemplo, quando vou fazer um seguro, não vou assinar nenhum contrato de seguro sem saber exatamente tudo aquilo que vai acontecer e que pode acontecer se assinar aquele contrato. Mas depois, nas áreas cruciais da vida, normalmente são coisas que eu só percebo na medida em que faço. O que é muito difícil. Veja o amor, por exemplo. Imagina uma pessoa que, estou a dizer o amor, rapaz-rapariga ou homem-mulher, uma pessoa que nunca teve a experiência de amar e de ser amado. Que ridículos que são dois namorados num banco de jardim. E as coisinhas que fazem um ao outro, e as coisas que dizem um ao outro. A pessoa não percebe, e brinca, e goza. Não é? E provavelmente todos passamos por isso. E depois, de repente, quando uma pessoa já fez a experiência, percebe tudo de uma maneira completamente diferente. Dizia, não sei se era o Chesterton, um autor inglês, dizia, a propósito da Igreja, uma coisa que eu creio que se pode dizer também a propósito da fé, é como uma rosácea num vitral gótico, numa catedral. A rosácea e o vitral tanto se vê de dentro como de fora, mas só se percebe de dentro, com a luz do sol a passar através. De fora, vemos de facto aqueles vidros, mas não se percebe. E isto acontece com muitas coisas na vida, acontece com o amor e acontece também com a fé. É muito difícil eu perceber de fora, tenho que começar a experimentar e aí é que tenho de facto dados. E portanto este passo inicial, por vezes, é difícil. Mas depende sempre de cada um? O dar esse primeiro passo? Há uma decisão. Há uma decisão de começar a arriscar ou não começar a arriscar. Na fé, no amor.
não depende só de cada um, mas depende também de cada um. Se eu não quiser, não há nada. Depois o percurso é sempre diferente, de pessoa para pessoa, de crente para crente. Sim, engraçado. Engraçado porque todos, no fundo, fazemos a mesma experiência de relação com Jesus Cristo e dos novos horizontes que isso abre na vida de cada um de nós, mas depois cada um de nós vive a fé de uma maneira muito própria, embora em comunidade de uma maneira muito própria. Podemos nós dois ter um amigo comum, mas cada um de nós tem uma forma especial e uma amizade única. E com a fé, creio que é parecido. Com a fé, trata-se de cultivar essa amizade com Deus, com o tal invisível? Sim. E é nessa relação que se deve entender-se? Sim. Creio que a fé, no sentido cristão, se entende como aceitar a experiência que fizeram os apóstolos por convite de Jesus. E esta experiência tem muitos elementos diferentes. Um deles é esse elemento que está a dizer de uma relação pessoal com Deus. Disse Jesus: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que te escuta no segredo. E há aqui um segredo entre nós e Deus de uma relação pessoal com alguém que não vemos. Mas isso não é o único elemento da fé. A fé tem também um elemento comunitário. Jesus quis que fosse assim. Podia ter dito que seria de outra maneira, o que seria estranho, porque tudo na nossa vida é comunitário. Mas, portanto, eu, ao fazer a experiência da fé, não faço só a experiência de uma relação pessoal no cantinho do meu quarto com Deus. Isso, e creio que isso sobretudo, mas depois faço sempre a experiência de uma partilha em comunidade. Na igreja, no sentido geral. É isso que a palavra igreja quer dizer, comunidade. Faço também a experiência, a partir da fé, de entrar no mundo, nas minhas relações, de uma outra maneira completamente diferente, com outra perspectiva, deixando-me guiar pelo Mestre, aos poucos. E é toda a questão mais moral, mais ética da fé, da maneira de estar na vida. Algumas pessoas dizem, tenho um amigo meu que não acredita em Deus, não é batizado, mas é um grande cristão pela sua maneira de viver. Pode ser um grande santo, mas esse é um elemento constitutivo da fé, mas não é o único elemento. A prática do dia-a-dia. E depois a fé tem também conteúdos, coisas que nós não saberíamos só pela nossa própria cabeça. Ficamos a saber porque Jesus disse e a comunidade cristã e a Igreja nos transmitiu aquilo que podemos chamar a doutrina. Que é o quê? É um meio? O credo. É um meio, a doutrina, para algo, enfim, para uma atitude diferente a ter na vida? A doutrina é a parte racional da nossa fé, a parte dos conteúdos. Algumas pessoas acham que ter fé é acreditar em determinadas verdades. Eu diria também, mas isso é uma quarta parte da experiência da fé. Destes quatro elementos que eu mencionei. Quem tem fé, quem vive a dimensão de fé, a fé cristã, tem alguma forma diferente de olhar a vida, de encarar problemas, de assumir dificuldades? Bem, a mim parece-me que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa é única. Mas sim, em alguns aspectos eu acho que são denominadores comuns. A questão da esperança, ou seja, aconteça o que acontecer, por mais crises que haja no meu país ou no meu coração, a certeza de que o melhor ainda está para vir. É um elemento muito importante. Tem a ver também com a visão da vida que nós temos, porque Jesus disse que era assim, de que aqui na Terra a nossa vida é apenas um estágio para aprender a amar, no fundo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim próprio, para depois podermos livremente viver só do amor no céu. Eu creio que isto, logo à partida, dá uma perspectiva diferente sobre a vida e sobre as circunstâncias da vida, diferente de uma pessoa que acha que esta vida são 2 dias, que depois, no fim, quando for o meu funeral, vou para a terra, como vão os coelhos, e essa é a última palavra sobre quem eu sou e sobre a minha história. Não é para eu estar a viver aqui as coisas a pensar no céu, mas as coisas aqui têm uma perspectiva eterna. Eu sei tudo aquilo que eu aqui semeio, como uma boa amizade, a minha capacidade de amar, são coisas que eu estou a semear para sempre. O que me pode dar também uma certa liberdade em relação às muitas fases pelas quais a vida passa, fases às vezes ótimas e muito agradáveis, outras um bocadinho mais duras, sem me deixar completamente afogar no momento presente. Existe sempre unidade, como dizia o Paulo Nuno, entre de facto o que a dimensão da fé dá a estes dias e a essa eternidade. Por vezes vemos algumas pessoas que cultivam uma dimensão de fé e aprofundam para o dia-a-dia,
outras que vivem só em função da eternidade. São atitudes, cada uma delas errada, é preciso incluir as duas. Eu creio que sim, eu creio que sim. Nós o que temos para viver é o dia de hoje e o dia da manhã. E, portanto, viver na Terra como se não vivesse e a pensar que o céu é que é a minha morada permanente e, portanto, vou fazer de conta que não vivo na Terra, parece-me que não haveria nada mais oposto àquilo que Jesus quis. No entanto, veja, eu estou aqui na Terra, mas qual é que é a minha perspectiva? O que é que eu tenho aqui no fundo da minha cabeça em relação ao meu destino? Por hipótese, vou numa viagem num transatlântico e desafiam-me ali uma atividade qualquer, por exemplo, umas obras de remodelação do deck. Vamos pintar aqui umas cadeiras espreguiçadeiras e... Se eu acho que o transatlântico vai para uma convenção internacional de transatlânticos em Miami, é uma coisa. Bora aí, vamos arregaçar as mangas, vamos atirar. Isto vai-nos dar trabalho, mas vai valer a pena. Se eu acho que o transatlântico se chama Titanic e se vai bater num iceberg, no fundo porquê? No fundo porquê é que eu vou ter trabalho? Porquê é que eu não me vou deitar nas ditas espreguiçadeiras, mal pintadas, e uns whiskies e umas amigas, não é? Ou seja, a vida é para ser vivida cada dia, o dia de hoje. Mas o que é que eu tenho no fundo da minha cabeça? Que estou a construir qualquer coisa que tem um sentido último, ou que isto tudo é uma sucessão para o abismo, para o nada, para o absurdo final. Eu acho que isso faz bastante diferença. E será o sentido último que determina o dia-a-dia? Sim, pelo menos o sentido último que dá perspectiva a um dia-a-dia, que as coisas valem a pena, sobretudo quando as coisas podem ser um bocadinho mais difíceis, não desanimar com elas, porque estou a construir qualquer coisa que vale a pena construir para esta vida e até para a outra. Isso que se está a construir chama-se a felicidade que se tem em cada dia? Sim, bem, felicidade é uma palavra muito grande. Precisaríamos de um programa só sem dúvida, sobre essa palavra. Sim, creio que a felicidade entendo-a mais como um caminho onde sinto que vou dando passos de humanização para mim e para os outros à minha volta. Não creio que eu possa dizer sou feliz, não sou feliz, já encontrei, sou 50%, sou 90%. Creio que ou estou a crescer nesse caminho de felicidade, que é um caminho de humanização, ou estou a andar para trás, a fechar-me, a desumanizar-me. Retomemos então o tema da fé, este central do programa de hoje. É possível dizer eu tenho a minha fé? Bem, a palavra ter é assim um bocado esquisita. Eu, quando estive em Angola, pus-me a ter umas aulas de uma das línguas faladas em Angola, o Quimbundo, e, curiosamente, eles não têm o verbo ter. Não têm o verbo ter. Têm o verbo estar, e depois dizem eu estou com, aquilo que nós diríamos ter. Por isso eles não têm maneira de distinguir eu tenho fé ou eu estou com fé. Bem, também não têm maneira de distinguir eu tenho uma camisa ou eu estou com uma camisa. E depois pus-me a pensar, realmente nós usamos o verbo ter para tudo e para mais alguma coisa na vida. Nós temos amigos, nós temos tempo, nós temos coisas, temos carros e até temos fé. Enfim, não sei, se calhar não é o melhor verbo. De qualquer maneira, eu gostaria mais de dizer, eu escolhi caminhar na fé. Mas a questão que o Paulo pôs é um bocadinho diferente, não é só acerca do ter ou não ter fé, eu cá tenho a minha fé, independentemente dos outros. Bem, eu creio que ultimamente todos nós temos de dizer isso. Eu tenho a minha fé, e a minha fé é a minha relação pessoal com Deus, que há de ser de alguma maneira diferente da sua. Se isso significa eu tenho exclusivamente uma fé que é a minha e que eu não partilho com ninguém, e portanto se a minha fé é uma coisa que eu vivo sozinho e não tenho uma expressão comunitária na Igreja, eu diria um bom princípio, mas ainda não descobriu qualquer coisa que pode ser riquíssima, mas também difícil. Porque, claro, é quando de repente eu me sento no banco da Igreja e me sento ao lado de uma pessoa diferente de mim, que as coisas podem ser mais exigentes, que me tenho que abrir à diferença e tenho que abrir também a uma Igreja, a uma comunidade que tem limitações. Não só eu tenho as minhas, mas uma comunidade que tem limitações. Mas Jesus quis assim e disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. 2 ou 3. E quem faz uma experiência de fé sabe que este elemento comunitário, para além do eu cá tenho a minha fé, que este elemento comunitário é muito importante, muito bonito, puxa muito por nós e leva-nos muito mais longe. E que, por outro lado, quando nos fechamos só com a nossa fé, facilmente a fé vai ficando cada vez mais pobre.
O nosso tempo já está a chegar ao fim. Em todo caso, gostava ainda de ouvir a sua opinião sobre esta iniciativa que o Papa Bento XVI lançou a toda a Igreja de celebrar um ano da fé. Que oportunidade pode constituir? Sim, é uma iniciativa fantástica e é engraçado ver como depois mexe mesmo com vidas concretas de pessoas concretas. Já tenho tido várias conversas com pessoas que me dizem, ainda por cima, este é o ano da fé e eu achei que tinha de tomar esta decisão ou avançar, dar um passo neste sentido. É uma iniciativa muito importante, aparece como comemoração dos 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, o que me parece importantíssimo também, voltarmos ao Concílio. O Concílio teve uma data de intuições muito importantes e que não estão de todo ainda esgotadas nem exploradas, e acho muito bonita a maneira como o Papa põe a questão, a porta da fé. Está sempre aberta, não é? Que está sempre aberta, como ele diz no princípio. E será uma oportunidade para que várias iniciativas que se assumem, que se desenvolvem, elas levarão de facto a essa redescoberta da fé e a uma vivência mais coerente, mais transparente do que tem a fé, do que implica? Sim, eu creio que por todo lado se estão a preparar iniciativas diferentes ao nível das paróquias, ao nível dos movimentos, de grupos cristãos, etc. Imensas iniciativas a propósito do ano da fé. Creio que todas essas iniciativas depois serão, de facto, portas abertas para pessoas que participem. Pois há sempre a liberdade humana. Uma delas não é uma porta nem uma janela, é um quadro, um musical que está no teatro, no Auditório São João de Brito, em Lisboa, ainda durante alguns dias, não é? Onde também esta temática, de alguma forma, está presente. E já agora fica o convite para ver esse teatro, esse musical, que tem por autoria o Padre Nuno Tavares Lemos. E que estreou exatamente no dia 11 de outubro, a abertura do ano da fé. Exatamente. O nosso tempo chegou ao fim. Agradeço, Padre Nuno, ter estado neste programa, onde contamos com a perspectiva do Padre Nuno Tavares Lemos sobre a temática da fé, este ano particularmente presente em projetos e iniciativas de grupos e comunidades que fazem a experiência crente. Desejo um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.